Vamos dar ao Pai uma grande salva de palmas, meus irmãos e irmãs. Vocês estão felizes hoje? Se você estiver, olhe para aquele que está ao seu lado e diga: que as bênçãos do Pai estejam sobre você. Louvado seja o Pai. Vocês podem se sentar, meus irmãos e irmãs? Estamos muito animados com tudo o que tem acontecido na nação do Reino e também agradecemos ao Pai por toda a sua orientação, proteção e poder e pelos milagres que nos lideraram a cruzar todas as tempestades que essa grande embarcação do Reino passou nessas águas turbulentas deste mundo de hoje. Agradecemos ao Pai, pois Ele é o nosso capitão e nós somos seus filhos, aqueles que Ele salvou do poder do inimigo. Foi por isso que Ele veio e deu a sua vida. Ele foi crucificado. Assim como suas palavras dizem em João 15:13, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa de seus amigos. E agradecemos ao Pai por essa alegria, paz, amor, gentileza, bondade, paciência, a fé e todos os frutos do Espírito que permanecem em nossas vidas. Eles permanecem abundantes em nossas vidas. Não importa o que aconteça. Pois somos pessoas que foram separadas do mundo, do pecado, e assim recebemos o poder de nos tornarmos filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso, através da remoção da semente da serpente e da desobediência à vontade do Pai. E agora recebemos o novo Espírito, sendo esse o maior milagre de todos. E hoje nós fomos restaurados novamente à comunhão com o Pai. E por isso não chamamos Ele apenas de nosso Senhor e Rei, mas nós chamamos Ele de nosso Pai. Portanto, nós agradecemos ao Pai por essa mensagem de salvação que tem alcançado o mundo inteiro. E nós estamos engajados nos 3 pilares da revolução do reino. Começando com a revolução espiritual, que é a mudança do espírito que reside em nosso interior, que um dia foi implantado em nós, entronando o espírito de obediência à vontade do Pai. Esse é o maior milagre de todos. Esse é o núcleo da mensagem do reino. Essa é a raiz da mensagem da salvação do reino para toda a humanidade. Sem isso, tudo o que fazemos seria em vão. Por essa razão ele disse em Marcos 8:36, portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada do que fazemos nesse mundo material, nesse mundo físico, será recompensado se não houver a salvação da alma. E se não houver salvação da alma, então estamos aqui por quê? Por que estamos fazendo tudo isso? Será que é para a glória do homem? Não é, porque esse não é o propósito de estarmos aqui. Tudo é para a glória do Pai. Nós estamos dando a Ele a glória. É por isso que tudo o que fazemos está sendo considerado pelo Pai. Tudo o que estamos fazendo aqui está sendo escrito. Tudo o que fazemos aqui será recompensado. E nos últimos dias, os livros serão abertos. E a palavra de Deus diz em Mateus 16:27, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Então, tudo o que fazemos é importante porque estamos indo lá para receber a recompensa. Não estamos indo lá para sermos julgados com a condenação eterna. Estamos aqui hoje por causa
da salvação que nos foi dada, um povo de propriedade exclusiva de Deus, com um sacerdócio real, que não é apenas uma coroa, uma pérola, um diamante ou ouro, mas é tudo. É eterno. É estar com o Pai por toda a eternidade. Portanto, valorizamos muito isso e ninguém poderá tirar essa coroa de vocês. Tudo o que fazemos aqui é em vão se não temos salvação. E por quê? Porque todos um dia, sem a glorificação, irão para o túmulo e o destino da sua alma será a questão. Por essa razão, eu estou aqui e a minha mensagem é relevante hoje. E nós agradecemos ao Pai por isso. Então, agora antes de irmos para o tópico principal do Maná de Revelações de hoje, como de costume, gostaria de falar para toda a nação do reino sobre esse projeto que tem sido uma fonte de inspiração para todos nós. Porque esse grande projeto do reino está agora em nossa frente e está prestes a ser finalizado, provando a nossa fé no Pai. Assim como ele disse em Mateus 17:20, pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Sendo assim, tudo será feito de acordo com a sua fé. E você viu no seu líder, o filho indicado, por quase 40 anos, 4 décadas do ministério do reino, como, pela fé, nós saímos do nada e chegamos aqui hoje, tendo tudo o que o Pai prometeu para todos nós. Louvado seja o Pai! Portanto, gostaria de dizer a todos vocês que a Catedral Kingdom é o testamento da nossa união, testamento da nossa fé, testamento da nossa devoção infinita e comprometimento em fazer a vontade do Pai. Ele prometeu que tudo o que pedirmos em seu nome será dado a nós. E o Kingdom é a prova disso. Houveram muitas outras coisas, mas essa foi a maior até hoje, que se tornou o cumprimento da fé que temos no Pai para realizarmos infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Por isso que aqui no reino, você verá que nós iremos apagar a pobreza dos membros, de todos os membros que virão. O reino está evoluindo e nós temos grandes planos enquanto estamos aqui. Nós sabemos que só falta 1 segundo para a glorificação. Mas estamos planejando tudo como se a glorificação fosse acontecer daqui a 1000 anos. Não paramos de glorificar o Pai com tudo que fazemos. O homem não recebe a glória, somente o Pai recebe a glória. Assim como ele prometeu em Deuteronômio 28. Mas os filhos do diabo nos demonizam por causa disso. Pois Satanás, Lucifer, o diabo, é o maior invejoso de todos. Ele era um arcanjo e havia sido confiado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso com a construção do céu da Nova Jerusalém. E a construção do céu da Nova Jerusalém seria feito com ouro e pedras preciosas. Os muros seriam de pedras preciosas. Então, Lucifer tinha sido designado em vigiar e proteger a montanha de Deus. Essa montanha era cheia de ouro e pedras preciosas, pois esses seriam os materiais usados
para a nova Jerusalém no céu, onde todos nós iríamos habitar. Mas o diabo teve inveja de Deus. Então esse é o quão rico é o nosso Criador? E assim foi encontrada malignidade em seu coração. Ele se tornou Satanás, Lucifer. O diabo é como Judas em seu coração. Ele me confiou com tudo isso? Então isso significa que eu sou quase como ele. Talvez eu possa me tornar como Deus, como ele. Talvez eu não precise mais dele porque eu posso usar tudo isso para subornar os anjos no céu, para se juntarem a mim e, dessa forma, eu posso criar o meu próprio reino. E então foi isso que ele fez. Ele tentou roubar tudo. Mas ele não conseguiu. Por quê? Porque a montanha de Deus havia sido a pessoa que construiu todas as coisas. Agora, a construção no céu continua. A construção no céu continua. Todos nós, quando formos glorificados, veremos as mansões no céu, feitas para cada um de vocês, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E quais são os nomes que estão escritos lá? Somente os dos arrependidos, obedientes, comprometidos, dedicados e leais em fazer a vontade do Pai, enquanto ainda estão vivendo aqui. Não importa o que aconteça, significa que você passará pelas tempestades, você passará pelo fogo, você passará pela chuva, você passará pelas enchentes, você passará por todas essas provações na vida. Mas a sua fé, na obediência à vontade do Pai, nunca acabará. Nunca diminuirá. É sempre a mesma. É isso que fará você ir para o céu. Quantos de vocês querem ver Abraão lá? Quantos de vocês querem ver Paulo, o apóstolo? Quantos de vocês querem ver todos os apóstolos? Vocês sabem como eles foram para lá? Eles entregaram a vida deles. Eles morreram por causa da fé que eles tinham. Paulo foi decapitado. Pedro, o apóstolo, foi crucificado de cabeça para baixo. Muitos dos apóstolos foram jogados em óleo quente. Outros foram dilacerados, sendo amarrados em cavalos correndo em direções opostas. Mas todos eles permaneceram firmes. Eles não se desviaram. Eles não se tornaram traidores. Foi oferecido a eles tudo. Foram subornados pelos seus torturadores, que eram os mais poderosos naquele tempo. Se você negar a Jesus Cristo, vocês serão livres e nós iremos transformá-los em cidadãos de Roma. Se você negá-lo, você será libertado. Agora você é um escravo, mas se você negar a Jesus Cristo, então iremos te libertar. Você se tornará um cidadão. Em Roma, se você fosse um cidadão, você era uma pessoa livre. Não cederam a nada disso. Se eu tiver 1000 vidas mais, eu ainda oferecerei ao Pai. Eu não vou me desviar. Não vou negá-lo. Não serei um traidor da minha fé. É assim que funciona. Então, você quer ir para o céu? Você verá os apóstolos lá. Você verá também todos os profetas no céu. Durante o reinado do Império Romano por mais de 300 anos, os seguidores de Jesus Cristo foram perseguidos. Como eles foram perseguidos? Eles não foram perseguidos somente verbalmente. Eles foram perseguidos até a morte. Eles eram caçados, depois eram presos, eram levados então para o Coliseu e, dessa forma, a execução começava.
iniciava-se pela manhã até tarde da noite. Os carrascos estavam lá apenas para cortar as cabeças dos presos. Eles faziam isso tantas vezes que depois de algumas horas tinham que ser liberados, porque não conseguiam mais levantar suas espadas para decapitar os presos. Eles ficavam muito cansados e suas espadas ficavam escorregadias por causa do sangue. E por isso eles tinham que ser liberados. Por 300 anos, o Império Romano era pagão. Eles achavam que podiam dizimar e acabar com a fé dos seguidores de Jesus Cristo. Achavam que podiam fazer com que eles negassem o Pai com toda a perseguição. Mas o oposto aconteceu. Os seguidores de Jesus Cristo se multiplicaram. E a fé deles se tornou ainda maior. Por causa de toda a perseguição, os seguidores de Jesus Cristo tinham sido espalhados por toda Roma. E dessa forma, multiplicaram-se por todo o Império Romano como um fogo avassalador. Os seguidores de Jesus Cristo cresceram e se multiplicaram, mesmo muitos deles sendo mortos. Nero foi um dos mais cruéis imperadores de Roma. Ele começou a culpar os seguidores de Jesus Cristo e quando Roma começou a perder força e poder, ele queria tirar o foco dos cidadãos de Roma para que eles não culpassem o imperador. Sabe o que ele fez? Ele botou fogo na cidade de Roma e depois culpou os cristãos, pois assim era chamado os seguidores de Jesus Cristo. Eu não quero nem chamá-los de cristãos, pois os cristãos de hoje em dia não são obedientes à vontade do Pai. Na verdade, eles colocaram as palavras de Deus de cabeça para baixo. Por isso eu gosto de chamar o povo daquela época de seguidores de Jesus Cristo, assim como nós, pois somos os seguidores das palavras dele. Então, o que o imperador fez? Começou a caçar todos eles por toda Roma. Todos os seguidores de Jesus Cristo estavam sendo caçados. Todos aqueles que eram chamados de cristãos naquela época. E depois, sabe o que ele fez? Ele os fez de tocha humana. Ele fez de cada um deles uma tocha. Ao invés de ter os postes com lamparinas, ele prendia aquelas pessoas nos postes que ficavam as lamparinas ao longo da estrada. Derramava óleo sobre elas e queimava todas elas, de forma que Roma ficava iluminada à noite. Eles eram a luz. Eles eram queimados em uma fila. Foi dessa forma que eles morreram. Mas eles nunca se desviaram. Eles nunca escolheram a liberdade que estava sendo oferecida se eles negassem Jesus Cristo. Todos eles estão no céu agora. Outras vezes eles eram caçados, colocados no meio do Coliseu e depois eram soltos. Os animais ferozes, como leões, tigres e outros animais ferozes carnívoros, que estavam há quase um mês sem comer. Eles soltavam esses animais e os seguidores de Jesus Cristo, junto de suas famílias e filhos, eram colocados no meio do Coliseu. Esses animais ferozes iam atrás deles, dilaceravam-os e os comiam vivos.
Mas ainda assim, eles permaneciam cantando hinos de louvor ao Senhor em meio a toda aquela situação. Serão eles que você verá no céu. Portanto, aquele que está seguindo Jesus Cristo, mas é morno, você acha que vai para lá? Não, você não vai. Aqueles que foram perseguidos agora por esse mundo perverso e permaneceram fiéis, assim como o filho indicado, e assim como eu te falei em novembro, eu vi anjos escrevendo seus nomes no livro da vida. Estão inclusos aqueles que não são membros do reino, mas amam o Filho. Eles defendem o Filho. Os nomes deles estão sendo escritos no livro da vida. Seus pecados estão sendo perdoados e seus nomes estão sendo escritos no livro da vida. Todos aqueles que permaneceram comigo depois de tantas décadas, 40 anos, 30 anos, e eu vi que algumas das páginas do livro da vida eram feitas de puro ouro. E apenas um nome estava escrito lá. E olha quão especial você é. Todos que estiveram comigo por todos esses anos e que eu nunca escutei nenhuma palavra de dúvida, que eu nunca escutei nenhuma palavra de reclamação, que eu nunca escutei nenhuma palavra de murmuração, que eu nunca escutei nenhuma palavra negativa saindo da sua boca. Por isso eu perguntei ao Pai, por que algumas páginas são feitas de ouro? Então o Pai classificou para mim. Bom, esses aqui são aqueles que são muito especiais no ministério do Filho indicado. Eu nunca escutei deles nada em relação à dúvida. Porque esse ministério, desde o começo, ainda em tamanho, foi iniciado por mim com um batismo de fogo. Perseguição intensa. Eu estava sozinho naquela montanha. E desde aquele momento eu já era odiado e perseguido por Satanás, Lucifer, o diabo, porque ele sabia do plano de Deus para restaurar a humanidade e voltar a Ele. O Pai restauraria a comunhão que havia sido perdida e ele precisava de apenas um da raça adâmica decaída para fazer isso. Por isso ele enviou sua palavra que se tornou o Filho unigênito para nos direcionar ao caminho. Por essa razão, Jesus Cristo, a palavra feita carne, é o caminho, a verdade e a vida. E qualquer um que segui-lo vai se tornar um modelo e um exemplo para a raça adâmica decaída. Muitos receberam essa chance. Todas as religiões e denominações que se chamam de cristãos, todos receberam e começaram com uma boa intenção a propósito. Mas, quando o Pai te escolhe, Ele não tira sua liberdade de escolha. Mas o Pai, quando te escolhe, Ele não tira a sua liberdade de escolha. Ele somente dirá, essa é a minha vontade. Se você quiser seguir, siga. Se você quiser rejeitar, rejeite. Então, provavelmente no começo, eles seguiam o Pai. Mas, você sabe, Satanás é o maior jogador de basquete de todos. No começo, pode parecer que você é um especialista em basquete, você controla bem a bola, você é um bom jogador, mas o diabo não se intimida com isso. Ele não se intimida com o seu começo. É no meio e no final que ele realmente vai colocar pressão em você. Por isso que no começo vários iniciaram com muita paixão,
Uau, muito bom, mas depois de algum tempo, eles começam a enfraquecer. Testes aqui, testes ali, fogo negativo que vem de fora e fogo positivo que vem de dentro. Você pode até conseguir vencer o fogo negativo que está vindo de fora, como as perseguições e tudo que se pareça, mas muitos não passaram ou não venceram o fogo positivo que vem de dentro, como disciplina, correção, instrução e castigo. Eles se ofendem, ficam muito ofendidos. Então, a sua fé tem que ser como de Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram: se o nosso Deus nos salvar ou não, nós não iremos nos prostrar aos seus ídolos, ó Rei. É dessa forma que você irá para o céu. É deste modo que nos veremos no céu. Amém? Portanto, a vida no reino é uma vida de disciplina. Todos digam, uma vida de disciplina. O que é uma vida de disciplina? É uma vida que anda pelo caminho estreito. É uma vida que anda pelo caminho estreito e que entra pela porta estreita. Essa é uma vida disciplinada. Uma vida disciplinada de obediência. Não somente por um dia, mas por todo o curso da sua vida física. Uma vida disciplinada de obediência, de comprometimento, de dedicação, de lealdade em seguir a palavra do Pai, em seguir e obedecer à vontade dele, não importa o que aconteça. E se mantém constante por toda a sua vida. Você tem que sempre seguir o caminho reto da justiça. Não vá para a esquerda, não vá para a direita, simplesmente siga reto no caminho direto para a sua maturidade. Essa é uma vida disciplinada. Quando você perde essa vida de disciplina, você se torna desobediente, você vira à esquerda, você se torna uma pessoa sem comprometimento, aí você vai para a direita. Você não se dedica mais, você se torna desleal, você se torna um traidor, você está fora do caminho reto, da porta estreita e caminho estreito que vai para o céu. E muitos se perderam. A pergunta é: você se perdeu? Não se perca, pois esse é o caminho santo. Caminho santo. Essa é a estrada do reino. Essa é a estrada do reino. Eu chamo de EDR, Estrada do Reino. Você perdeu o caminho para a EDR? Você pegou um desvio? Você esqueceu a sua dedicação? Você era um defensor e depois você se tornou um perseguidor? Você se tornou desobediente? Você voltou aos seus caminhos pecaminosos do mundo, da semente da serpente? Se você foi para esse caminho, então você perdeu o rumo. Eu sou o caminho. Eu não falhei? Eu fui ungido pelo Pai já fizeram 48 anos. 48 anos. Nunca fraquejei. Nunca me desviei do caminho. Nunca virei para a direita ou até mesmo para a esquerda. Sempre estive no caminho direto a uma vida de disciplina, de obediência, de comprometimento, de lealdade
de dedicação à vontade do Pai. Você tem que sempre andar no caminho. Não importa o que aconteça, não saia do caminho. Do outro lado está a porta larga e o caminho amplo. O que você vai escutar no caminho amplo? Música mundana, prazeres mundanos. E tem muitos que foram por esse caminho e que agora estão tentando vocês. Vocês que são disciplinados e que estão andando por um caminho estreito e apertado. Eles dizem, sai daí. Sua vida aí é muito difícil, você está sendo escravizado. Sai daí. Estamos aqui, somos livres. Estamos festejando e dançando. Dançando todo dia, indo para todo lugar. Dançando no inferno. Vamos ler nas Escrituras. Vamos ver esse caminho estreito. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entraram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Estão vendo? Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entraram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Estreito e difícil é o caminho. Se você não for disciplinado, você não poderá entrar lá. Se você tiver muitas bagagens, você não poderá entrar lá. Por essa razão, a vida no reino é uma vida de disciplina. Quando eu digo disciplina, significa dedicação total, seu arrependimento total, sua obediência total, seu comprometimento total, sua lealdade total em seguir e obedecer às palavras de Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Essa é uma vida de disciplina. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Nesses 48 anos da minha unção, eu nunca desviei do caminho. Sigam-me. Sigam-me. Pois o caminho é estreito. O caminho é muito estreito. Iremos sofrer todas as perseguições, todas as acusações. Se você não quiser nenhuma acusação, nenhuma perseguição ou pobreza, o caminho de lá é bem mais amplo. Está tudo liberado. A pornografia é liberada. Você pode fazer o que quiser, especialmente nesses últimos dias. Por isso o mundo é tão mau. O que fez o mundo ficar dessa forma? Foi esse dispositivo que está nas suas mãos. Vocês que estão fracos no espírito, vocês querem ficar fortes? Vocês que estão fracos em sua disciplina em seguir o Pai, vocês querem ficar fortes? Vocês realmente querem ser fortes, assim como eu? Vocês que se comprometeram a esse ministério, mas continuam inconsistentes, vocês que até hoje ainda não são espirituais, vocês querem se tornar espirituais? Vocês querem ser fortes? Assim como eu? Eu estou falando agora com aqueles que são fracos. Pois quando provocações acontecem, eles ficam desencorajados. Quando as provações e tentações, as tempestades da vida chegam, você fica desencorajado. Eu estou falando com você agora. Você quer ficar forte? Você quer realmente ser forte? Você precisa ser forte para ser um filho de Deus.
Sabe o que você precisa fazer para ficar forte nesses tempos modernos? Jogue fora o seu celular. Tire esse dispositivo das suas mãos. Se você não sabe usar esse celular que está nas suas mãos, ele acaba te enfraquecendo porque esse é o dispositivo do diabo. Se você não souber usar, essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está tudo aí. Em uma pesquisa que fizeram, a capital mundial da pornografia é as Filipinas. Sim, de acordo com essa pesquisa. Imagine isso. Se há pouco tempo atrás nós éramos a capital mundial das mensagens de texto e agora recebemos outro prêmio. Somos a capital mundial da pornografia. Surpreendentemente, muitos desses que assistem pornografia são das Filipinas. E curiosamente, a maioria são mulheres. Mulheres. As mulheres estão assistindo pornografia. Isso de acordo com a pesquisa. O que está acontecendo? Você é fraco na tentação do inimigo? Se você não sabe como usar o seu celular, enterre-o. Vá para o nosso resort em Samal e jogue no mar. Ou pegue o martelo e o destrua. Tudo agora é privado. Você pode acessar tudo no seu quarto. As coisas eram melhores nos anos 80 e 90. Nós tínhamos as agências de fiscalização e não havia muitos celulares. Tudo que era exibido na televisão era regulado. Se você exibisse obscenidade, os veículos fiscalizadores te ligariam na mesma hora, pedindo a remoção do seu programa. Senão eles cortavam seu sinal ou até multavam. Hoje, tudo está liberado, até mesmo para as crianças. Crianças! As crianças estão ficando más nesses últimos dias. Menores de idade estão ficando maus nesses últimos dias. Muitas crianças se tornaram más por causa desses dispositivos que estão em suas mãos. As crianças nesses últimos dias têm acesso a esses dispositivos. Basta somente acessar pela internet, pelo Wi-Fi. Com R$10 de crédito, você pode ir para um canto e assistir toda a pornografia que você quiser. Aconteceu na nossa escola no JMC. Quando você vai para a sala de aula, você tem que entregar o seu celular. Se você abrir os celulares deles, 100% dessas crianças do ensino fundamental estão assistindo pornografia. Isso polui a mente do mundo. E o mundo se tornou muito maligno. E você espera viver uma vida disciplinada nesse mundo indisciplinado? E no meio disso tudo, você tem que manter sua dedicação, seu arrependimento e seu comprometimento. Você tem que manter sua lealdade em fazer a vontade do Pai. Tudo hoje é muito fácil de acessar. Tudo é de fácil acesso. É muito fácil acessar a internet. É por isso, pais, se vocês quiserem que seus filhos cresçam com uma boa moral e não se tornem maus, tirem esses celulares das mãos dos seus filhos. Cidadãos do reino, se vocês não sabem usar esses dispositivos, joguem fora ou destrua. É melhor você não ter um celular e ir para o céu do que ter todos os dispositivos em suas mãos e ir para o inferno. Amém?
Siga o meu exemplo. Eu sou o mais forte de todos vocês aqui. Eu não uso celular. Mais uma vez, porque uma pessoa que eu achava que era realmente minha assistente, mas na verdade se fingiu ser, usou meu tablet de forma indevida. Ela abriu pornografia e ficou registrado no histórico. Se as pessoas não soubessem, achariam que tinham sido eu. Veja a inocência. Até mesmo eu fui desrespeitado. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já testemunhei. Crianças de 12 ou 13 anos, até mesmo seus filhos podem se tornar maus. Um menino ou uma menina podem se tornar maus por causa desses dispositivos. Eles se tornam maus. Eles passam a saber de tudo. Inclusive, podem se rebelar contra você. Então, quando você vier para o reino, eu vou impor uma vida de disciplina. Porque é isso que nós somos. Nós seguimos os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Siga o caminho estreito, o caminho difícil. Entre no caminho estreito e percorra esse caminho difícil. Entre na porta estreita. Então eu tenho que mantê-los como minhas ovelhas, seguindo esse caminho disciplinado. Mas, infelizmente, quando implemento a disciplina, para alguns, eles não aceitam. Eles não são dignos do céu. Eles, inclusive, saíram e ainda me acusaram. Eles inverteram a história. Eles me descreveram como uma pessoa má. Eles fizeram parecer que era minha culpa, quando na verdade eles não queriam mudar. Por isso eles se desviaram. Queriam fazer tudo o que as pessoas faziam aí fora. Por exemplo, na nossa escola, no JMC, eu vou deixar com que uma obreira que estuda lá se torne uma mulher da vida? Eu vou deixar isso acontecer? Não, isso não pode acontecer. Você tem que permanecer firme onde quer que esteja, seja na escola, trabalho ou casa. Mantenha esse caminho disciplinado nessa estrada direto para o céu. A estrada do reino é estreita. Vamos ler Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil é o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Imagina, seguir essas palavras no mundo que nós estamos vivendo hoje, onde tudo que é mal e bom já se misturaram e você não sabe mais o que é mal ou o que é bom, porque o mal se tornou bem e o bem se tornou mal. Estamos vivendo no meio desse mundo pervertido, pecaminoso e doentio. E você deseja percorrer o caminho. Você quer passar pela porta estreita, porque essas serão as palavras que nos julgarão nos últimos dias. Essas são as palavras, não se perca no caminho. Serão somente as palavras de Jesus Cristo que nos julgarão nos últimos dias. É um trabalho árduo se tornar um verdadeiro pastor nos últimos dias de hoje. Um pastor que realmente segue a vontade do Pai é um trabalho árduo. Você quer tornar a tarefa do seu pastor mais fácil? Não siga nada disso. É só pregar para essas pessoas. O Pai te abençoe. Vocês estão bem. Vocês são meus membros. Todos vocês ficarão bem. Todos vocês irão para o céu. Desde que vocês sejam meus membros, vocês estão bem. Esse pastor de hoje em dia usa calça jeans toda rasgada, com um colete e diz: sigam-me. É fácil assim. O Senhor nos ama. Mas não tem o ensino da palavra de Jesus Cristo. O Senhor nos amará se continuarmos a adorá-lo e se cantarmos louvores a Ele. Eu te amo, Senhor.
Ai, como eu te amo! Mas as palavras do Senhor não são ensinadas. Eles não ensinam o nome. Eles não ensinam as palavras do Senhor. Pois as palavras são as coisas mais importantes. Se você quiser encontrar com os apóstolos Paulo e Pedro no céu, e todos os outros que vieram antes de nós. Porque a questão principal é que quando todos morremos e encaramos Ele no julgamento, essas palavras serão um instrumento de julgamento. Isso é muito difícil de seguir hoje em dia. Amplo é o caminho que leva à perdição e muitos são os que entram por esse caminho. A maioria das pessoas vão para esse caminho. Quando você entra pela porta estreita, quando você anda e segue pelo caminho difícil e entra pela porta estreita, você se torna solitário. Você fica isolado. Você é excluído pela sociedade. Eles inclusive dirão que você é louco. Eles vão dizer, por que você está fazendo isso? E eles também vão te perseguir. Eles vão te acusar para que você se perca do caminho. É disso que eu tenho falado nesses últimos dias. Não se perca do caminho. Bom, vocês sabem, meus irmãos e irmãs, e é por isso que o Pai Todo-Poderoso diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Estamos nos alimentando da palavra de Deus. Você sabia que o que você come, isso se torna a sua vida? Então, se você estiver se alimentando de pornografia, essa será a sua vida. Essa será a sua vida porque você vai absorver toda essa informação e essa informação vai se tornar uma memória no seu corpo. Não é somente o seu cérebro que possui memória, o seu corpo também possui memória. Imagina, a sua genética vem dos seus pais. E a genética dos seus pais vem dos pais deles. E a genética dos pais deles vem dos pais deles. Até que você chegue no fim da sua árvore genealógica há cerca de 10 ou 15 gerações passadas. Se você tivesse uma foto dos seus ancestrais, de 15 gerações passadas, e se você analisasse os rostos deles, você veria que eles se parecem com você. Por quê? Porque essa memória está naquele DNA. O DNA, aquele que vem com formato de escada, esse é o seu DNA. Imagina. É uma coisa minúscula. Quando o homem é casado com uma mulher, a semente do homem é depositada no ventre da mulher. Você sabia que essa semente não passa de uma proteína? Não é nada além disso. É quase nada, é uma proteína. Mas toda a memória genética está presente lá. Por isso que quando você nasce, você se torna um ser humano que herdou o nariz do seu pai? Ou os seus olhos são iguais os da sua mãe? Você realmente se parece com eles. E tudo isso vem de uma pequena semente. Toda a sua memória está lá. E por isso é depositada em seu corpo. Veja quando você pega uma amostra do seu DNA, mesmo sendo bem pouca, eles saberão se o seu DNA veio realmente dos seus pais. Se você viu deles, eles saberão. Então, tenha cuidado com o que você come. Porque essa carne que você está comendo também possui uma memória.
assim como a carne de porco. Por que um porco nasce? Porque o papai e a mamãe porco se encontram. Então o macho deposita a semente na fêmea. Você já viu? É quase nada, mas contém toda a genética de um porco. Por isso que quando nasce, o nariz é de um porco, as orelhas são as de um porco, o rosto é um rosto de porco. Tenham cuidado quando você come carne de porco. Por isso eu conheço as pessoas que comem muito porco. Eles também parecem com um porco, porque é incorporado na sua genética. É absorvido. Então, se você comer e me seguir, você vai se tornar um vegetariano. Amém? Tudo contém uma memória. Tudo tem uma memória. Essa informação vai até o seu cérebro, mas a memória permanece com seu corpo. Eu estou dizendo isso tudo para que eu possa transferir tudo o que eu tenho de espiritual para você. Portanto, qual é o alimento dos filhos e filhas do Pai? São as palavras de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você lê ou escuta as palavras de Deus, a informação vai para o seu cérebro. E quando você digere e recebe essa informação, vai ser incorporada na sua vida espiritual. Isso vai se refletir nas suas atitudes e no seu caráter. O seu caráter se torna espiritual. Por isso sabemos que os frutos do Espírito foram as informações colocadas no seu cérebro, no nosso espírito, para que, quando você receba e faça a digestão deles, eles se tornam você. Exatamente. É assim que você se torna santo. É dessa forma que você se torna santo quando você vive uma vida espiritual. E os frutos dessa vida serão exibidos. E esses frutos são os frutos do Espírito. Você estará cheio de alegria, paz, amor, gentileza, bondade, mansidão, paciência. Está vendo? As pessoas não sabem disso. Elas assistem pornografia como se fosse o alimento diário delas. Elas assistem violência na TV, filmes e usam internet como uma coisa que já é natural para elas. Eles não sabem que a mente delas está sendo bombardeada com informações que faz com que a sua alma fique anêmica dessa forma. Então, todas essas informações continuam a entrar dentro de você e você continua consumindo isso. Até que você se torna violento. Por quê? Porque é a violência que tem regulado o seu sistema. E agora ela se tornou você. Por que nos Estados Unidos as crianças vão para a escola e matam seus colegas de classe? É natural para eles fazerem isso, porque tem sido esse o alimento deles na internet. Por isso, se você tiver filhos pequenos que estão jogando jogos violentos, proíba agora. Quando eles crescerem, a violência estará no sistema, no sangue e nas memórias deles. Eles simplesmente farão. Porque é natural para eles fazerem. Isso tornou parte deles. Está vendo? O que você assiste e o que você consome se torna informação que você recebe, e quando você digere tudo isso, vai para a memória do sistema do seu corpo. Você é aquilo que você consome. Na verdade, tem um ditado que diz que você é aquilo que você consome. Amém? Veja aqueles que estão sempre comendo porco assado. Os rostos deles realmente se parecem com um porco assado.
Vão ter os que vão dizer: e aqueles que comem frango, pastor? Mas não seja como aqueles que comem cobra. Não comam cobra, porque o seu caráter vai se tornar como o de uma cobra. Você escolhe aquilo que você quer comer. Depende de você, mesmo que você se pareça com um porco, mas você tem que consumir as palavras de Deus quando se trata do seu espírito. Não se esqueça de se alimentar das palavras de Deus diariamente, antes de dormir ou quando você acordar. Alimente-se da palavra de Deus. Escute a minha mensagem. Escute a mensagem do Filho. Alimente-se sempre das palavras de Deus. É por isso que alguns de vocês estão fracos espiritualmente, porque vocês não se alimentam da palavra. Vocês não se alimentam da palavra. Vocês não estão escutando. Você pode estar até ouvindo, mas não está aceitando. Aí depois você está lá, assistindo pornografia. Muito bom. Você fica muito animado. Até mesmo se esconde e se tranca no quarto. Qual é o resultado disso? Sua carnalidade está bem viva, enquanto a sua espiritualidade está bem morta. A sua espiritualidade tem que estar maior do que a sua carnalidade. Pois quando os testes e as tentações vierem, quando a tempestade bater sobre você, você será capaz de ficar firme, porque você tem a palavra de Deus te fortalecendo. Você se tornará forte espiritualmente. Aleluia. Teve um amigo que me visitou recentemente e ele disse: pastor, se eu tivesse passado por tudo que você passou, certamente eu já teria morrido, pastor. Eu respondi para ele: eu te entendo. Então ele perguntou: como você venceu as provações da sua vida? Então eu respondi para ele: meu amigo, aquele que eu estou seguindo é poderoso. Pastor, mas se eu passar por aquilo que você passou, talvez eu não consiga dormir, talvez eu morra. Eles perguntam: como você conseguiu? Você é muito forte e inclusive está fortalecendo as outras pessoas. Seus obreiros estão dizendo que você está tão tranquilo que você está roncando até alto. Sim, exatamente. O momento em que eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu já estou roncando. E por quê? Dos meus pés, a cabeça é tudo palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. As provações me deixaram mais jovens. O que o Pai diz em Mateus 7:24? Vamos ler. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. De fato, esse é o meu alimento. Se você estiver escutando as palavras, você está se alimentando, você está praticando. As palavras são parte de você, porque você não pode fazer nada que não faça parte de você. Você deve escutar, e essas palavras devem se tornar parte de você através da obediência. Se você segue, você obedece. Esse é o seu estilo de vida. Isso vai se tornando a sua vida. Escute, obedeça e seja sábio. Pessoas já disseram que eu não sou sábio.
Hã. Eu não sou burro. E porque eu sou inteligente? Porque eu escuto e obedeço. Vamos ler. Mateus 7:25. E caiu a chuva, vieram as enchentes, caiu a chuva. O que é essa chuva? Chuva de provações? Amém? Caiu a chuva, vieram as enchentes. Isso é terrível. Inundou, veio a chuva e inundou tudo. Você está vendo que hoje em dia, quando chove, acontecem muitos desastres? Sopram os ventos de provações. Esses ventos não passarão apenas, eles baterão. Baterão onde? Baterão com violência contra aquela casa. Essa casa é você. A casa de Deus foi atingida. Você viu como eu fui atingido? Não é fácil, certo? Não foi somente aqui nas Filipinas, mas internacionalmente. A tempestade era forte. A casa foi atingida, mas não caiu. Está vendo aí? Ela não caiu. A chuva e a enchente falaram: "Oh, muito forte." E aí veio o vento novamente. O vento é como um tornado. Oh, nada aconteceu. Está vendo aqui? O vento está falando. Mas ele não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Que rocha é essa, meus irmãos e irmãs? Essa é a rocha de obediência. Obediência! Obediência. Não importa o que aconteça. Você não tem mais medo. Enquanto você segue, você não tem medo nem de morrer. Você não tem medo de ser humilhado. As pessoas vão te humilhar, mas você só vai sorrir para elas. Elas vão destruir sua reputação, mas você vai sorrir porque você não tem medo de nada. Você não tem medo de nada quando é obediente, quando está andando no caminho dos discípulos. Esse caminho estreito e porta estreita. Você não tem medo de nada. Porque tudo nesse mundo é temporário. Veja os apóstolos. Eles tinham medo de morrer? Não. Eles tinham medo de serem presos? Não. Eles tinham medo de ter a reputação afetada? Não. Por quê? Porque eles tinham como o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, que morreu na cruz. Uau! Esse é o nosso modelo. Ele morreu na cruz. Hoje temos músicas que falam sobre aquele momento, mas tente imaginar agora o que ele passou quando foi preso. Quando ele foi preso e foi beijado por Judas. Vemos que aquele foi o sinal. Então Jesus Cristo, ele foi preso pelos soldados romanos, usando a religião como desculpa. Então foi uma prisão política e religiosa ao mesmo tempo. Ele foi preso e acorrentado. É difícil até de imaginar, porque se você vivesse naquela época, somente criminosos eram tratados dessa forma. Por que Jesus Cristo foi considerado criminoso? Porque Satanás odeia aqueles que vivem uma vida de justiça. Todos aqueles que vivem de forma correta. Jesus Cristo é o caminho. Ele foi arrastado pelos soldados. E o que eles fizeram com ele? Ele foi colocado diante de uma multidão, preso
e levado a Pilatos. Os judeus não queriam soltar ele. E ele foi punido primeiro. Então Pilatos disse: quem eu libertarei? Esse ladrão Barrabás ou ele? As pessoas clamavam por Barrabás. Barrabás. Se tivesse medidas sociais naquela época, oh meu Deus, toda a perseguição seria em cima de Jesus Cristo e ninguém estaria do lado dele. O bom é que hoje nós temos o SMNI. Eu estava assistindo a Paixão de Cristo. Eu assisti a Paixão de Cristo enquanto eu assistia. Eu pensei, se existisse o SMNI naquela época, teria alguém para defender o nosso Senhor. Louvado seja o Pai. Mas ele estava sozinho. Imagine toda a multidão contra ele. E ele lá sozinho. Ninguém para defendê-lo. Alguns apóstolos estavam com medo. Eles fugiram. Pedro, inclusive, o negou, não foi? Então Jesus Cristo foi julgado e levado ao local de tortura. Você já deve ter assistido a Paixão de Cristo, vendo como ele foi torturado, sendo chicoteado nas costas. Isso é físico. Literalmente, sangue e carne saíam junto com o chicote, porque ele era feito com alguns pedaços de ferro e na ponta tinha um gancho. Então, toda vez que era puxado de volta, a pele e a carne saíam junto. Meu Deus, era impossível de aguentar. Mas lá estava ele. Esse filme realmente é a verdadeira representação do que aconteceu há 2000 anos atrás. É ele que nós seguimos. Todas as partes de seu corpo foram atingidas. Isso foi o que o nosso Pai Todo-Poderoso sofreu no passado. Ele que era a palavra feita carne. Veja como as pessoas trataram ele. Bom que hoje tem os direitos humanos, mas antes não havia nenhum direito humano. Veja todas as pessoas que receberam seus direitos humanos. Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado. Jesus Cristo cometeu algum pecado? Não. Então por que eles trataram ele daquela forma? Por que fizeram aquilo com ele? Porque foi uma coisa espiritual, traduzida para o físico. Satanás, o diabo, odeia o Filho unigênito, porque Jesus Cristo foi aquele que tomou de volta tudo que Satanás roubou de nós. Ele roubou a filiação e a realeza. Por isso ele odiava Jesus Cristo com todas as suas forças. Porque o diabo me odeia também com todas as forças. Porque eu sou o herdeiro da filiação e da realeza. Vocês sabem quando Lucifer ficou ainda mais irado comigo? Quando eu disse, eu sou o dono do mundo. Por que ele ficou bravo? Porque ele era o dono do mundo antes. Quando eu ainda nem estava aqui. Ele roubou dos nossos primeiros pais, mas Jesus Cristo veio e recuperou a filiação e a realeza. E seria entregue à pessoa que vencesse. Isso aconteceu. Eu venci e fui chamado nesses últimos dias. Portanto, o poder de se tornar um filho constituído herdeiro foi-me dado. Tornei-me o herdeiro de todas as coisas. O vencedor herdará todas essas bênçãos. E eu serei seu Deus e ele será meu filho.
Eu sou o filho do Espírito. Ele é meu Deus. Não a minha vontade, mas a vontade do Pai seja feita. Essa é a mensagem que Satanás está escondendo. Por isso, ele está irado comigo. Se ele pudesse, ele também faria da mesma forma que fez com Cristo, mas não é possível. Talvez ele tenha medo do segurança. Tem alegria em meu coração. Tem paz e amor. São esses os frutos do Espírito. Uma alegria indescritível. Se você sorrir e sua barriga e os ombros não mexerem, então não é alegria verdadeira. Louvado seja o Pai. Esse é o meu alimento. Esse é o meu alimento. E esse deve ser o seu alimento também, para que quando os ventos, tempestades e enchentes vierem e te baterem, você terá o apoio das palavras de Deus que estão em você. Esse é o apoio, mas você não tem. E é algo que não pode ser memorizado. Não é a sua vida. Quando os testes vêm, você não consegue resistir. Você não consegue encarar o vento. Você não consegue encarar a tempestade. Você não consegue encarar a enchente. Nada. Um fracasso. Essa é uma analogia simples de algo que é físico para representar algo espiritual. Alimente-se mais da palavra de Deus. Não pare até que você saiba completamente a palavra de Deus. A mensagem do Filho. Se você for dormir, coloque o seu celular do seu lado, com a mensagem passando. Não fique somente no Facebook ou YouTube. Seu espírito vai ser destruído por essas coisas. Isso vai marcar a sua mente. Se você for forte, tudo bem, como os administradores. Eles estão encarando seus computadores todos os dias. Mas eles estão trabalhando nos negócios do Pai. 3 celulares? O que isso significa? Para que tanto celular? Você não está engajado nos negócios do Pai com esses 3 celulares. Então, para que isso tudo? Um é pro Twitter, o outro é pro Facebook, o outro é pro YouTube. E o quarto celular é para pornografia. Meu Deus, não faça isso. Nesses últimos dias nós devemos andar no caminho da disciplina. Nós devemos andar nos caminhos do Pai. Então eu, como pastor desse rebanho, quando eu observo que o meu rebanho está saindo fora do caminho como pastor, eu tenho esse cajado em minha mão para te disciplinar e para te corrigir. Não vá por aí, vá por aqui. Muitos não recebem correção. Ao invés de receber, muitas vezes se viram contra mim. Às vezes criam histórias sobre mim e acabam se desviando, porque não querem receber a correção. Se você não quiser correção, não vá para o céu. Porque todos que vão para o céu não são somente corrigidos, são também instruídos, disciplinados, castigados por muitas vezes. Pois esse é o caminho do Pai em Hebreus 12. Se ele te receber como filho ou filha, você terá o seu castigo espiritual. Você será corrigido e às vezes é doloroso. Os indisciplinados que chegam aqui querem ir para o céu com seus celulares intactos. Eles nem sabem como usá-los. Por favor, não venham. Todos vocês que sempre ficam duvidando, não venham. Se você estiver duvidando, duvide 100%. Não fique em cima do muro. Vá até o final. Se você servir ao Pai, sirva 100%, para que você não caia na categoria dos que não são nem quentes nem frios. Você não pode ficar no meio.
Não dá para ser assim. Louvado seja o Pai pela mensagem de hoje. Portanto, somos um corpo em harmonia espiritual. A primeira revelação que eu recebi foi: esforçai-vos para permanecerdes em união. Estamos todos unidos em. Por isso que no reino não há discussão, não há mal-entendidos, não há frutos da carne aqui, como aqueles que brigam, se dividem, culpando uns aos outros. Está vendo? Isso é o que aquelas pessoas possuídas pelo diabo que saíram estavam fazendo. Tentando fazer com que brigássemos, criando falsas histórias sobre os nossos sacrifícios. Eles criaram histórias. Ninguém está reclamando, mas eles estão reclamando. Os advogados dos sacrifícios. Ah, que pena de você, você se sacrificou muito. Que pena de você. Teve uma pessoa que falou para um dos filhos do pai: oh, que pena de você, você se sacrifica todos os dias. Ela respondeu: pena? Não tenho esse sentimento de pena em relação a mim. Mas você tem pena de mim? Porque você quer ganhar a minha simpatia? Você quer ganhar a minha simpatia? Para que possamos favorecer você e depois você ir contra o filho? Essa é a sua missão, não é? Quem perguntou foi humilhado. E ela continuou dizendo: eu não vou simplesmente me sacrificar, eu estou disposta inclusive a entregar a minha vida completamente. Por que eles querem a sua simpatia? Porque eles precisam fazer isso. Porque eles estão com inveja. Estão com inveja de todos os que estão se sacrificando aqui e entregando suas vidas. Não venha ser advogado, porque ninguém te pediu para se tornar o defensor de ninguém aqui. Alguém reclamou para você? Não existe isso no reino. Nada disso existe aqui no reino. Não, se você reclamar ou estiver descontente aqui, 1 Coríntios 12 é a resposta para você. Encontre a parte do corpo que você pertence. Somos um único corpo, certo? Somos um único corpo e estamos na mesma sintonia, certo? Então, onde você está no corpo? Qual parte do corpo você faz parte? Você é a orelha? Aqueles que são bons em escutar, essa é a orelha. Aqueles que são observadores, esses são os olhos. Aqueles que não sentem cheiro de nada, eles estão com o nariz entupido. Aqueles que comem muito, esses são a boca. E a mão? Qual é a tarefa da mão? Os pés não podem fazer o que a mão faz. O que os pés fazem não podem ser feito pelas mãos. Se você tentar, vai encontrar extrema dificuldade. Se você estiver descontente, porque você está sempre andando e a mão não está. Tente o contrário. Tente fazer com que a mão ande. Vamos ver se você consegue dar pelo menos 2 passos utilizando a mão. Vai ser muito difícil. Não deve ser feito assim. Não é a maneira correta. Então, se você estiver descontente, encontre o seu local no corpo. O local onde foste designado no corpo. Fique satisfeito e faça a sua parte. Vamos ler 1 Coríntios 12. Porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser: por que não sou mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo.
E se a orelha reclamar, por que não sou o olho? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Quem organizou os membros do corpo? O nosso Senhor. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Então, quando você chegar aqui, Ele irá designar a sua parte. Ok? Não reclame, faça a sua parte. Se todos fossem um só membro. Vamos analisar esse exemplo. Você quer ser a mão, mas aí você entra em conflito, porque você não é a mão. E aí fica com raiva do pé. E aí os pés e as mãos também entram em conflito, porque você quer que tudo seja só para as mãos. Você já viu algo que anda composto somente por mãos? Cadê o corpo? Certo? Ou então, tudo é pé, porque você quer favorecer os pés? E aí os pés se rebelaram e querem que tudo seja formado pelos pés. Você já viram uma criatura feita somente por pés? E se os olhos reclamarem? Porque querem que tudo seja formado por olhos. É um abacaxi. Está vendo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. É da forma que agrada ao Pai. Fique satisfeito onde você for designado para que não haja conflito no reino. No reino não há brigas, não há divisões. Todos somos um e todos nós fomos designados para nossas áreas. Onde você está agora. Essa é a área que o Pai te enviou como parte do corpo. Temos várias partes do corpo, mas funções diferentes. Os olhos não podem fazer o que as orelhas fazem. Ou a boca não faz o que o nariz faz. Mas eles precisam uns dos outros. Imagine os olhos com inveja da boca. Você fica só comendo porco assado. Você é mais abençoado. Eu também quero. Deixe os olhos experimentarem, se pudessem. Mas esse não é o papel dos olhos. A tarefa dos olhos é enxergar. A boca não pode ter inveja dos olhos. Eu quero ver. Tente colocar os olhos no lugar da boca para ver se fica bom. Você vai parecer um lagarto. Louvado seja o Pai. Vocês estão entendendo, meus irmãos e irmãs? Todos somos um. Esse é um corpo disciplinado que anda em união no caminho estreito e difícil, entrando pela porta estreita, com toda a informação em nossos cérebros e memória em nosso espírito. Andamos como um ser espiritual. Nós já somos um povo espiritual. Essa é a composição do nosso corpo. Então, independente do que venha em nosso caminho, estamos unidos, não estamos divididos. Se houver células maliciosas no corpo, elas serão removidas através de uma cirurgia. Se houver pessoas que estão andando conosco, mas possuem missões diferentes e falam diferente, essa é a célula do câncer. É um tumor. Pode estar fazendo parte do corpo, mas destrói. Por isso nosso Senhor disse: se a tua mão direita te faz pecar, corte-a, pois é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. É melhor para você entrar no céu com uma perna. É contagioso.
Por essa razão, no reino, temos visto nos últimos dias. Desde 2018, o Pai tem feito cirurgias. Nós chamamos de purificação e limpeza da nação do reino. Do corpo espiritual dos filhos e filhas. Agradecemos ao Pai por tudo o que tem acontecido e pelas bênçãos que temos visto. O reino nunca foi tão forte como hoje. O reino nunca foi tão saudável como hoje. O reino nunca foi tão unido como está sendo hoje. E agora aconteceu que estamos mais unidos, mais organizados, mais fortes, mais saudáveis, mais decisivos, mais espirituais, mais unidos em um corpo, com um espírito e com um propósito. 1 Coríntios 1:10. E é isso que diz. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes, sejais totalmente unidos, sob a mesma disposição mental e no mesmo parecer. Mais uma vez, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha só que interessante. Sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Nós todos estamos juntos nisso. Veja a anatomia do corpo. Uma cabeça, várias partes no corpo, com funções diferentes. Mas as instruções vêm da cabeça e a memória segue você. Por isso que se você se tornar um ganhador de almas, fui eu que te dei a informação, mas será você que repassará a memória disso para os outros. Às vezes as pessoas acabam acreditando mais naqueles que distorcem as palavras de Deus do que em mim. Por isso que às vezes os membros acreditam facilmente em qualquer calúnia. Não somente os membros novos, mas também aqueles que estiveram comigo por tanto tempo, mesmo tendo me escutado por muito tempo. A informação está no seu cérebro. E aí você distorce a fala para todos, tudo o que é errado. Isso certamente destruirá a alma de um membro, mesmo ele sabendo que se ele me seguir, ele será salvo. Mas se você pessoalmente conversar com ele, ele acreditará mais em você do que em mim, desde que a memória que está em você seja transferida para ele. Por isso, muitos se desviaram, porque acreditaram nas mentiras das pessoas, mesmo eles me conhecendo. Esse é o poder da memória. Então você deve usar isto de maneira positiva para se tornar um ganhador de almas, para edificar as palavras de acordo com a doutrina que temos, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, todos os cidadãos do reino devem memorizar o AZ da salvação. Você sabe o AZ da salvação? A linha histórica da salvação, o selo de Deus, a oração de cumprimento. Você tem que memorizar tudo isso e muito mais, até que esteja incorporado dentro de você e se torne sua vida. Um dia será automático e quando os testes vierem, eles não serão nada para você. Você será um vencedor. E como um vencedor, seu nome estará no livro da vida. Estamos todos unidos nisso, meus irmãos e irmãs? E eu agradeço, Pai Todo-Poderoso, porque nada disso seria possível sem Ele nos guiando por todo o caminho. Nós agradecemos a Ele, pois a nossa vida é completamente dedicada à vontade dEle. Nossa vida
é completamente dedicada, lealmente dedicada e comprometida à obediência à vontade do Pai somente nesses últimos dias. Essa é a doutrina do reino. Esse é o caminho estreito que leva direto para as portas do céu. Lembrem-se, os cidadãos do reino, na estrada do reino, vivem uma vida disciplinada. Não saia dessa vida de disciplina. Não saia desse caminho estreito e difícil, que vai direto para as portas do céu. Não saia do caminho justo. Não saia da vida de disciplina. Se você se desviar, sua vida não será disciplinada. Você será conhecido como indisciplinado. Você estará no caminho amplo. Lembre-se disso, meus irmãos e irmãs. Vamos agradecer ao Pai Todo-Poderoso pelas suas palavras de hoje. Aleluia, aleluia. Vamos agradecer a Ele, vamos todos ficar de pé e vamos dar a Ele todo louvor e glória enquanto eu canto essa canção de adoração. On a balcony of space stepped a pure and holy God, and in awesome solitude He stood alone. Not one faint star to give him light, just endless rolling blackest night. But somehow through all the darkness he could see he saw mountains high and lofty, he saw valleys lush and green, he saw bubbling brooks, wildflowers grow, even heard the robins sing. Then he felt a strange compassion as close to love as pain can be. Standing out there in his tomorrow, he saw me. He saw just like me, pure, clean and holy, spotless, white within.
but in you, if I became like him, he must become like me. He saw me in his likeness. He saw me just like you. Clean and holy, spotless, to set me free, but in you, if I became like him, he must become like me. It was as snow. Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse dia. Dia esse que dedicamos para a sua glória, para a sua honra. Nossos corações estão cheios de ação de graças por todos esses anos que o Senhor ungiu seu Filho indicado. Mais de 48 anos, o Senhor me colocou no caminho estreito e difícil, liderando o rebanho de Deus, escolhido pelo seu Espírito, para andar e seguir o teu caminho, como teu Filho indicado nesses últimos dias. Seu produto final, seu modelo, para todos esses anos, Pai, através da sua liderança, nós estamos aqui. Nós nos tornamos seus filhos e filhas por causa do Senhor. Sem o Senhor, Pai, nada nesse mundo tem importância. Sem o Senhor, Pai, tudo o que fazemos é em vão. Sem o Senhor, Pai, nós nunca saberíamos o caminho da obediência, o caminho do comprometimento, o caminho da dedicação, o caminho de lealdade às suas palavras, obedecendo e cumprindo todas elas. Porque o Senhor nos deu essa importância eterna, indo à cruz para a nossa salvação e restauração. Por isso estamos aqui hoje,
e daremos ao Senhor o mesmo amor que o Senhor nos mostrou, o mesmo amor que o Senhor nos entregou e que o Senhor demonstrou na cruz do Calvário. Nós estamos aqui mais uma vez para oferecer as nossas vidas, nosso corpo, nossa alma e espírito em fazer a Tua perfeita vontade, não importa o que aconteça. O Senhor não precisa se preocupar conosco, Pai, porque nós estamos aqui para cumprir Sua ordem espiritual, para que possamos transferir essa revolução espiritual para todo o mundo. A mudança do espírito que vive no interior, saindo da desobediência à Tua vontade, à obediência à Tua vontade. Estamos aqui, estamos muito agradecidos e felizes por essa fase de restauração do Evangelho do Ministério do Reino, que foi cumprido, e o testamento disso são os KLCs, as sentinelas de luz que são encontradas ao redor do globo, em vários países do mundo, que vieram como nosso Senhor desejou para todos eles, fazendo o seu Filho indicado como exemplo, como modelo e produto final. Agora eles estão aqui. Eu estou apresentando todos eles ao Senhor, Pai. Eles são teus filhos e filhas que te obedecerão, não importa o que aconteça. Obrigado, Pai, pois voltei aqui para que a sua nação do reino, que o Senhor confiou a mim, possa ser apresentada de volta ao Senhor com todos os frutos que o Senhor deseja. Em cumprimento de João 15:8, o que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. E também João 15:16, não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes frutos, e frutos que permaneçam. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Tudo isso foi cumprido agora. Pai, aqui estão os frutos do trabalho dos seus filhos, liderados pelo seu Filho indicado. Seus filhos dispostos, dedicados, comprometidos, leais, obedientes e arrependidos para fazer, obedecer e cumprir a sua vontade, as suas palavras nesse mundo hoje. Te dou de volta a glória, honra e louvor. E também oro por todas as suas necessidades hoje. Irmãos e irmãs, qualquer coisa que vocês pedirem ao Senhor pela fé, receba agora. Você já foi respondido. Suas orações já foram respondidas. Vá em paz. Vá com as bênçãos do Pai. Vá com a proteção e com a orientação dele. Obrigado, Pai, por todos aqueles que simpatizam com esse ministério. Todos os simpatizantes, visitantes, novos convertidos, todos que amam esse ministério, mesmo ainda não sendo membros oficialmente, mas que amam esse ministério e amam o ministério do Filho indicado. Que o Pai abençoe a todos, que o Pai te guie e que o Pai te proteja e derrame sobre você todas as bênçãos e os desejos do seu coração. Para os perseguidores desse ministério, para todos aqueles que olham para esse ministério como um inimigo da sua alma, eu perdoo todos vocês. Eu concedo perdão para todos vocês. Que o Pai ilumine o seu coração. Que o Pai toque o seu coração. Que o Pai toque a sua família. Que o Pai toque a sua consciência. Que o Pai toque o seu espírito. Que o Pai renove sua mente para que você também possa ser iluminado. Eu oro para que o Pai retire a cegueira do seu coração. Eu oro para que o Pai tire o ódio e a amargura do seu coração.
Eu oro para que o Pai, assim como Ele derrama sua chuva sobre os justos e ímpios, e faz com que o sol brilhe para os justos e os injustos, que Ele possa te conceder também as bênçãos, que Ele também possa te conceder as bênçãos de iluminação, que Ele possa te conceder a graça da compaixão e o amor para encher seus corações, retirando o ódio e a amargura, e ao invés das trevas haverá luz. Eu oro para todos vocês, para se tornarem perfeitos aos olhos do Pai, tornando-se filhos e filhas. Nós te abençoaremos assim como Ele disse em suas palavras. Ele não abençoa somente os justos, mas também os ímpios. Ele reina também sobre você. Eu oro para o reinado da iluminação. Eu oro para o sol da justiça brilhar sobre você. Que o seu coração esteja cheio de compaixão, que o seu coração esteja cheio de perdão, que o seu coração esteja cheio de amor, que o seu coração se encha de gentileza, que o seu coração e a sua consciência recebam a luz, a iluminação que vem do Espírito do Pai. Esta é a minha oração para todos aqueles que estão contra o reino, para todos os perseguidores e para todos vocês que estão trilhando o caminho das trevas, da amargura e do ódio. Pai, eu oro que eles sejam iluminados. Obrigado, Pai, e eu te dou de volta toda a glória, a honra e o louvor, no seu nome precioso, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, a ti seja a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso.